Eu vejo uma ansiedade desproporcional com um time que ficou em segundo e perdeu praticamente só o Suárez. Disseram que a gente não acharia um substituto para o Suárez, mas aí está o grande centroavante. Hoje decidiu o jogo. Quem é essas duas frases? Deixe aqui nos comentários. Outro. Temos 2 nomes que ainda não chegaram na imprensa. Um deles está 90% acertado e o outro 50% acertado. Quem sabe venham os dois? Isso agradaria? Quem é essas duas frases? Me responda nos comentários. Vina e Pedro Raul serão os prováveis nomes contratados para o Grêmio nessa janela. As frases não fazem nenhuma ligação com esses nomes, obviamente. Mas vocês conseguem notar a diferença de ambição que foi o início de 2023 para 2024? Em 2023, apesar de ter alguns que tinham medo da contratação do Suárez, alguém tinha ambição e foi lá e desenrolou um negócio que é sempre difícil fazer negócio com uma grande estrela, indiferente da vontade da estrela. Conseguiram. Trouxeram Cristaldo, que na minha opinião é um dos top 3 camisa 10 do Brasil. Trouxeram Cristaldo, então. Trouxeram Carbacho. O Carbacho que infelizmente teve lesão, mas o Carbacho, quando jogou início de 2023, ele decidiu Grenal. Ele fez, sim, bons jogos. O Carbacho ainda precisa recuperar aquela forma que ele tinha no início de 2023. Mas lá naquela época, a titularidade dele era incontestável. Se falava se deveria colocar o Vila Sante em campo. Muita coisa mudou de lá para cá, mas não dá para negar que foram grandes contratações. Mas vocês conseguem notar a diferença de ambição de 2022, final de 22/23, para final de 23/24? Vocês conseguem notar a diferença? Algo mudou no Grêmio. E a gente sabe muito bem o que mudou do Grêmio do início de 2023 para 2024. E quando esse atual vice de futebol, o atual, chegou ao cargo, uma das primeiras coisas que ele fez, tá? Aqui é um grande parênteses, foi negar a contratação de um goleiro de seleção. Ok? Ele acabou indo pro co-irmão, etc e tal. Mas, naquela época, lá atrás, em 2023, uma das primeiras atitudes dele foi negar a contratação, foi rechaçar a contratação. E ainda explicou o porquê. Valores. Pois então, de lá até aqui, o Grêmio contratou 3 goleiros. E o Grêmio não tem a certeza ainda qual desses 3 goleiros é o seu goleiro número 1. Pode ser o Marchesin? Pode ser o Marchesin. Vem se recuperando. Mas até mês passado, não tinha goleiro. E agora nós estamos com a esperança de que talvez tenha um goleiro. Sendo que esse problema poderia ter sido resolvido em 2023. E quem sabe, não estaríamos com o título do Campeonato Brasileiro. Porque o Grêmio vazou e vazou muito. Mas, fechando agora aqui esse grande parênteses. Vocês conseguem notar a diferença de ambição entre um vice de futebol e o outro? Entre o Guerra, que era convencido por um, e o Guerra, que agora é convencido por outro? Vocês conseguem notar a diferença de ambição? Nós estamos falando aqui de Vina e Pedro Raul. Se o Vina não é suficiente nesse momento para o Grêmio, o Pedro Raul também não é suficiente para o Grêmio nesse momento. O Vina, que vem fazendo um péssimo campeonato, ou que fez um péssimo campeonato lá onde ele andava na Arábia. Inclusive o time foi rebaixado lá. O Vina, que começou uma trajetória em 2023 aqui no Grêmio, quando ele chegou em 2023, ele começou uma trajetória em que parecia ser um jogador ok. Nós apoiamos, ele fez gol em Grenal,
Ele foi decisivo em alguns momentos. Tudo certo. Só que depois ele começou a decair. Começou a decair. Começou a decair. E eu lembro que no Allianz Parque, em que o Grêmio tomou uma lambada do Palmeiras, o Vina foi extremamente criticado. Ele foi extremamente horroroso em campo. O Vina tava uma porca de gordo. Qual é o Vina que vai chegar no Grêmio? É o Vina que saiu? Ou é o Vina que chegou? Qual Vina o Grêmio nesse momento está trazendo? Sinceramente, não sei se o Vina que chegou ou o Vina que saiu é o suficiente para mim. Acho que não. Acho que não é suficiente. Acho que o Grêmio deveria pensar diferente. A ambição do Grêmio, a ambição da direção do Grêmio deveria ser outra. Ou estou errado? A ambição, eles estão falhando na ambição deles. O Grêmio está sem ambição nesse ano. E aí, Pedro Raul, negócio de ocasião. Vai o Adriel pro Corinthians e vem o Pedro Raul, escanteado no Corinthians. O Corinthians que vive uma escassez de jogador. O Corinthians que vem de um período turbulento. O Corinthians que tem carências no elenco. E nem assim o Pedro Raul conseguiu mostrar alguma coisa no Corinthians. Qualquer coisa que ele mostrasse no Corinthians, o Corinthians já não ia querer abrir mão desse jogador. Mas ele não mostra nada no Corinthians. Não mostrou nada no Vasco. E assim foi. Ele rodou, fez um tour por aí. Nada. Botafogo. Alguém lembra que ele jogou no Botafogo? Pedro Raul, o jogador, o cidadão que é colorado. Para mim, isso já seria o suficiente nesse momento na carreira do Pedro Raul para ele não ser contratado. Porque é um jogador que vem extremamente desacreditado para o Grêmio. A torcida não acredita no Pedro Raul, sinceramente. E além de tudo, ele carrega o fardo de ser colorado. Então tem que ter muito cuidado aqui. O Grêmio está ambicionando para o seu ataque, para o reserva imediato do Diego Costa, Pedro Raul. Nós, como torcedores, a nossa ambição é muito diferente da ambição de quem está lá agora nesse momento. É extremamente diferente. Nós queremos um time revitalizado, um time com vitalidade, um time que corra, um time que se movimente, um time que tenha um mínimo de intensidade. Mas eles estão ambicionando o Vina e o Pedro Raul. O Vina por já conhecer a casa. O Vina por ser um jogador barato. Mas é aquele barato que ali na frente pode sair caro. O Vina não é um bagre. Eu não acho o Vina um bagre, tá? Não acho isso. O Vina, na hierarquia no elenco do Grêmio, pra mim, ele tá na frente do Natan Pescador, ele tá na frente do Galdino, ele tá na frente do Edenilson, ele tá na frente do Duqueiroz. Tem uma série de jogadores que ainda estão atrás do Vina. Mas isso não quer dizer que o Vina é suficiente, porque não será o Vina e nem o Pedro Raul que irão mudar o patamar do Grêmio. Se nós fizermos uma breve comparação com o que está fazendo o Cruzeiro, por exemplo, o Cruzeiro, sim, com as contratações que está fazendo, está mudando o seu patamar. E o Grêmio, que não mudou o patamar em janeiro, não mudou. Ele retrocedeu. A saída do Soares, diferente daquela frase do início do Brum, foi um golpe duríssimo nesse elenco. Baixou muito a capacidade desse elenco. Não foi feito a contratação imediata de um atacante. O Brum girou, aí veio o Guerra e disse que talvez 90%, 50% todo mundo especulou que era Aboubakar e Funes Mori. Passou tempo e nada do atacante, e nada do substituto do Soares, e nada, e o Grêmio foi entrando em desespero. Até que, com muito tempo de atraso, inclusive jogamos um Grenal dentro desse atraso,
o Grêmio apresentou o Diego Costa. E todo mundo aqui sabe que o Diego Costa precisou ser convencido pelo Renato a atuar de novo no Brasil. Foi um desespero da atual direção do Grêmio. De novo, vamos voltar à ambição dessa direção. Eles não têm ambição nenhuma nesse ano. Com o que está sendo mostrado para nós é brigar para não cair. Não cobrem, não esperem que o Renato vai levar o time do Grêmio a um título, vai levar o time do Grêmio a uma vaga direta. Não esperem, pois o movimento dos seus superiores, o movimento da direção do Grêmio mostra que o time, o clube, não tem nenhuma ambição nesse ano. Esse é o vídeo do dia. Não quero fazer uma avaliação detalhada sobre o Vina, que a gente já conhece, nem sobre o Pedro Raul, porque, sinceramente, na minha opinião, não servem, apesar de eu saber que eles são melhores que alguns que estão aqui no elenco, mas isso não carimba eles como mudar o patamar do Grêmio, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Até o próximo vídeo aqui no canal Zona Gremista, o canal de torcida tricolor. Tchau!